O Airbnb hoje é um dos serviços mais usados no mundo e é uma empresa de enorme sucesso que teve um crescimento extremamente acelerado. Este crescimento exponencial se deu através de uma técnica relativamente simples e que pode ser usada por qualquer empresa para conseguir mais clientes e gerar mais lucro. O Growth Hacking. Growth Hacking é uma palavra que vem do inglês e, apesar de não ter uma tradução adequada, pode ser melhor entendida quando as suas duas palavras são analisadas de maneira separada. Growth, que quer dizer crescimento, e Hacking, que vem da ideia de encontrar brechas, espaços. A palavra Hacking vem de hack, que quer dizer brecha, espaço, corte, e está diretamente ligada à palavra hacker, utilizada para o indivíduo capaz de encontrar estas brechas. A expressão Growth Hacking foi cunhada pelo empreendedor Sean Ellis, um empreendedor americano que se especializou em criar técnicas para gerar crescimento em empresas do Vale do Silício. Entre as empresas que ele ajudou a crescer estão a LogMeIn e o Dropbox. Atualmente, ele é consultor de empresas e também é o CEO do site growthhackers.com. Para ele, a expressão Growth Hacking pode ser entendida também como uma espécie de marketing orientado a uma série de experimentos voltados sempre ao crescimento de um negócio. O growth, como é popularmente conhecido, é uma maneira de encontrar gatilhos ou espaços para que uma empresa possa alcançar grande crescimento de maneira rápida e de preferência barata. O fato de ser uma atividade voltada a experimentos está ligada ao fato de que o método adota uma abordagem semelhante a uma pesquisa científica. Tal como o método científico, esta técnica é aplicada com base em uma situação-problema, e a partir dela é aventada uma hipótese, que pode ser a sua solução. Cada hipótese é analisada e aplicada através de um experimento. Após a experimentação, são colhidos os dados e analisados os seus resultados, para se entender se de fato aquela experiência é a solução do problema. Da mesma maneira, a hipótese aventada pode ser experimentada de maneiras diferentes, e cada tentativa deve ser medida e analisada, visando entender sempre qual é a melhor opção. Trazendo para o mundo real, toda empresa precisa descobrir uma solução para crescer. Em geral, essa solução decorre primeiro de uma ideia, que pode ser encontrada após discussões ou pesquisas, que normalmente ocorrem em um processo de brainstorming, isto é, a tempestade de ideias que pode ocorrer em uma discussão para chegar a uma ideia possível ou solução. Por exemplo, problema: preciso aumentar as minhas vendas. Possível solução: alterar o preço das peças. Definida essa ideia ou probabilidade, a equipe ou o profissional que aplica o Growth Hacking irá fazer uma série de experimentos para validar a sua ideia. Será que para vender mais eu devo abaixar ou aumentar o preço? Se abaixar o preço, posso vender um número maior de peças. Se eu aumentar o preço, posso vender o mesmo número de peças que vendo hoje e ter um lucro maior. Essas hipóteses são possíveis soluções para o problema, porém só podem ser consideradas válidas após o experimento de validação. Após cada experimento, o analista irá colher os dados e formatar estatísticas que irão prover os dados necessários para saber se estas experiências podem ou não ser a solução dos problemas. Na prática, aplicando os experimentos do Growth. Ainda dentro do exemplo da loja de roupas, imaginemos uma estratégia online. Partindo da ideia de que a solução para aumentar as vendas de uma loja online é distribuir cupons de desconto, haverá a experiência para saber se a distribuição destes cupons pode ser de fato a solução para aumentar as vendas. Paralelamente, esta mesma loja pode definir outra ideia como solução de seus problemas, oferecer para os clientes o frete grátis
quando for gasto um determinado valor em compras nessa loja. Essas hipóteses podem ser feitas de forma simultânea, paralela ou sucessiva. Quando são feitas de forma paralela, são popularmente chamadas de testes A/B, de forma que se faz possível comparar o desempenho de duas situações no mesmo espaço de tempo com um público igual ou semelhante. Em todos os casos, após as hipóteses serem experimentadas, os resultados devem ser medidos e analisados, e ao final será possível identificar qual delas é a mais adequada, e se de fato elas podem ser ou não a solução do problema. Em essência, o processo de crescimento funciona como um ciclo. O primeiro passo é a coleta dos dados. Esses dados podem conter elementos da realidade do negócio, como problemas, objetivos e também os dados dos clientes e das vendas. O segundo passo é o entendimento dos dados. Depois vem a criação de hipóteses que podem resolver o problema. Por fim, vêm as execuções de testes para buscar a efetiva solução. Após os testes, os dados devem ser analisados, lembrando sempre que os resultados sempre podem e devem ser melhorados, reiniciando o ciclo. Quando entra de fato o hacking, os empreendedores buscam encontrar as lacunas que existem nos processos, ainda que muitas vezes essas lacunas sejam consideradas controversas ou, em alguns casos, legalmente discutíveis. O Facebook, por exemplo, começou a partir de uma base de e-mails de estudantes de Harvard, que foi extraída do próprio sistema da Universidade Americana. Essa base de e-mails foi obtida após Mark Zuckerberg hackear o sistema de Harvard para encontrar usuários para seu site FaceMesh, que foi um pontapé para que depois fosse desenvolvida a rede social. Dessa forma, o Facebook tinha uma enorme lista de estudantes que seriam o principal público-alvo da empresa em seus primórdios. Em posse dos e-mails, o caminho para promover a rede social foi facilitado, já que ter os e-mails dos estudantes significava a possibilidade de oferecer o convite de acesso para cada um dos alunos. Com esse hack, o Facebook se popularizou na universidade e depois avançou para outras universidades de prestígio nos Estados Unidos. Em outra oportunidade, o Facebook utilizou um hack inquestionável. O Facebook buscava uma maneira de manter cada visitante por mais tempo dentro do site. Após analisar o comportamento dos usuários, ele entendeu que havia uma razão pela qual alguns ficavam mais tempo dentro da plataforma do que outros, e que essa razão poderia estar ligada com a quantidade de conteúdo que estava disponível na rede social. Sabendo que o conteúdo era produzido pelos próprios usuários, seria aparentemente necessário que cada usuário tivesse acesso a uma quantidade média de outros usuários para que a navegação fosse interessante. Percebendo isso, a equipe do Facebook fez uma série de testes e análises e descobriu que quem adiciona 7 amigos nos primeiros 10 dias tem chances muito maiores de se manter como usuário ativo. Dessa forma, a plataforma passou a oferecer uma série de sugestões e indicações para que os usuários adicionassem pelo menos 7 amigos a partir do momento do cadastro na rede. Para conseguir essas indicações e sugestões de pessoas que o usuário possa conhecer, a plataforma passou a cruzar os e-mails dos usuários e também a usar geolocalização dos usuários para criar a lista de pessoas que o usuário deve conhecer. Com essa funcionalidade, a plataforma conseguiu aumentar e muito a retenção de seus novos usuários e também aumentou o tempo médio de navegação de cada usuário. Em outro momento, o Facebook passou a disponibilizar gratuitamente a possibilidade de os usuários promoverem suas próprias páginas na rede dentro de seus próprios sites. Assim, além do usuário promover sua página dentro do Facebook, o Facebook também ganhava mais acessos e possíveis novos usuários. Outra estratégia interessante ocorreu quando o Facebook decidiu incluir versões traduzidas de seu site.
Enquanto inicialmente a plataforma só estava disponível em inglês, o Facebook conseguiu diversos usuários de outros países, como o Brasil, por exemplo. Porém, a empresa gostaria de ter versões nas mais diversas línguas, mas não contava com uma equipe grande para executar este processo de tradução. De toda forma, ter o site em outros idiomas representava a possibilidade da rede ter um crescimento ainda maior. Mas como solucionar essa situação? Como chegar a outros países sem ter uma equipe de tradução em cada país? A solução foi convencer os usuários mais assíduos da plataforma a ajudarem o Facebook a traduzir algumas de suas funcionalidades. A partir de uma estratégia de esforço comum, ou crowdsourcing, como é mais conhecida, o Facebook convenceu alguns usuários a traduzirem partes de seu site em suas línguas maternas. E em pouco tempo, de forma gratuita, a empresa conseguiu ter sua plataforma em diversas línguas, contando com a ajuda graciosa de seus próprios usuários. Com essa tática, o Facebook conseguiu chegar a mais pessoas de diferentes países, com uma plataforma adequada às necessidades destes usuários, que não dominavam ou não lidavam bem com a língua inglesa, mostrando que as técnicas de crescimento podem ocorrer das mais diversas maneiras. LinkedIn. Já no caso do LinkedIn, a rede social voltada para o mercado de trabalho, a estratégia foi simples, mas extremamente eficaz. Todos os perfis da plataforma são públicos, e até mesmo os visitantes que não são cadastrados podem ver o que foi postado nela. Sabendo disso, a plataforma utilizou o mecanismo de busca dos sites buscadores para promover os perfis de seus usuários. Como o Google, por exemplo, utiliza o chamado SEO para ranquear os sites durante a busca por determinado termo, o LinkedIn utilizou uma série de técnicas de SEO para ranquear a plataforma em primeiro lugar quando o nome de seus usuários fosse procurado. Desse modo, bastava a busca do nome completo do profissional pesquisado em sites como o Google para que uma página do LinkedIn fosse imediatamente encontrada na busca, levando diversas pessoas a acessarem e conhecerem a plataforma. Da mesma maneira, o LinkedIn utilizou a mesma estratégia para quando a pesquisa fosse a respeito de empresas que tivessem perfil dentro da plataforma. Assim, quando alguém procurasse um destes termos na internet, lá estaria o nome da empresa em um dos primeiros lugares da busca. Com essa técnica, o LinkedIn se popularizou e se tornou uma espécie de referência e de autoridade quando se trata da busca de um perfil profissional, criando uma tendência no mercado, que utiliza regularmente estratégias de SEO para que os buscadores impulsionem o crescimento de seus negócios. Airbnb. No caso do Airbnb, o uso da estratégia de growth hacking se deu a partir da criação de uma integração de um site de classificados com a plataforma de aluguel de imóveis. O site em questão é o Craigslist, um dos maiores classificados do mundo, famoso principalmente por oferecer ofertas de locação de imóveis por temporada. Sabendo da força do site, a equipe do Airbnb sabia que era necessário se fazer presente em suas páginas, principalmente porque lá estavam presentes seus possíveis clientes. Porém, alcançar a totalidade de usuários do Craigslist seria algo impensável e que custaria um absurdo. Ainda assim, havia uma particularidade no site que seria o grande pulo para o Airbnb. Ao acessar o código-fonte da plataforma, a equipe de desenvolvedores do Airbnb descobriu que o site do Craigslist possuía uma funcionalidade inativa que continha vários dados de sua listagem, como localização, conteúdo, categoria e assim por diante. Essa funcionalidade ainda estava inativa e, teoricamente, não era aberta ao público, mas esta característica não era uma limitação para a equipe do Airbnb. De posse destes dados, a equipe criou uma API que integrava a lista do Craigslist ao site do Airbnb.
Na prática, esta integração fazia com que o usuário que postasse um anúncio no Airbnb postasse automaticamente no Craigslist. Com essa postagem, o usuário que estivesse procurando imóveis para locação no Craigslist seria exposto a anúncios que vinham direto do Airbnb. Dessa maneira, a empresa conseguiu o acesso de milhões de usuários e teve um crescimento poucas vezes visto no mercado mundial. Outro pulo do gato no começo da empresa foi uma estratégia bem mais simples. A empresa também descobriu outra forma de aumentar em quase 3 vezes o seu número de reservas. Primeiro, a equipe de análise identificou que anúncios com fotos tinham uma taxa de conversão muito maior do que anúncios sem fotos. Além disso, a equipe descobriu que fotos com boa resolução também aumentavam a quantidade de interessados em um imóvel ou cômodo. Porém, no início eram poucos os usuários que tinham acesso a câmeras de boa qualidade para incluir fotos de boa resolução na plataforma. Percebendo isso, o Airbnb investiu na contratação de um fotógrafo profissional para ajudar alguns usuários que estavam nas proximidades da base da empresa. Esse fotógrafo tirava fotos de alta qualidade dos imóveis anunciados para serem incluídas nos anúncios dentro da plataforma sem custos para o usuário. Para cada imóvel alugado, a plataforma ganhava uma porcentagem do valor pago. Rapidamente, o investimento demonstrou que as fotos em boa qualidade representavam um grande salto na quantidade de reservas, e se revelou como uma alternativa interessante para a empresa e de baixo custo, se aproveitando também da carência que havia no mercado de classificados, de anúncios de imóveis com fotos de boa qualidade. Em todos os casos apresentados, as técnicas usadas se aproveitaram de oportunidades simples e foram executadas seguindo a ideia apresentada anteriormente: partir de uma hipótese, testá-la, analisar os resultados e fazer novos testes, sempre buscando o crescimento do negócio. Nos exemplos, foram usadas técnicas de diferentes tipos, algumas utilizando ferramentas da internet, outras utilizando a criatividade e soluções aparentemente simples, mostrando que mais importante do que as ferramentas é a estratégia. E a pergunta constante: o que posso fazer para gerar crescimento? A partir desta pergunta, deveremos procurar as eventuais brechas e realizar os testes respeitando sempre o ciclo de crescimento já apresentado. É claro que ter acesso a ferramentas da internet irá ajudar ainda mais o seu negócio a atingir o tão sonhado crescimento. Porém, antes de qualquer ferramenta, é interessante se perguntar também: o que posso fazer com aquilo que já possuo? Em alguns casos, conhecer mais sobre a internet e como criar um negócio online de sucesso pode ser uma alternativa interessante. Por conta disso, indicamos o curso Fórmula Negócio Online de nosso amigo Alex Vargas. No curso, você poderá conhecer diversas estratégias para criar e promover seu negócio online, sendo encontrado nos mais diversos mecanismos de busca e podendo aumentar imensamente o seu faturamento vendendo pela internet. Para saber mais sobre o curso, clique no link que está na descrição deste vídeo e veja mais detalhes. Continuando a nossa discussão, podemos partir dos ensinamentos colhidos destas referências, sendo possível traçar planos e estratégias. Pontuada a filosofia e a mecânica por trás do processo, há também uma estratégia mais detalhada para quem quer criar uma estratégia de crescimento, e é o funil de growth. O funil de growth, também conhecido como funil do pirata, foi criado por Dave McClurry e apresenta 5 estágios que podem ajudar a criar uma estratégia de crescimento. Primeiro, vem a aquisição, que está ligada à criação de hipóteses e possibilidades. Nesse momento, são colhidas e aventadas as práticas que podem atrair e conquistar um cliente. O que posso fazer para chamar a atenção do meu cliente? O que posso oferecer ao meu possível cliente para o meu produto ficar mais atrativo? Frete grátis? 10% de desconto? Leve 2, pague 1? Nesse estágio, é a oportunidade de trazer o cliente. E os próximos passos
estão ligados à forma como você vai continuar trabalhando o seu relacionamento com seu cliente. Aventadas as possibilidades, vem o momento de ativação. Este momento ocorre quando o foco é entregar uma boa experiência para o cliente. Após atraído o seu cliente, é o momento de entregar uma experiência épica para ele, trazendo aquele algo mais, aquele diferencial para encantar o cliente. Chamado por Sean Ellis de momento ahá, aquele momento definitivo em que o usuário fica efetivamente convencido de que o produto ou serviço é interessante. No caso do exemplo do Facebook, o fato do usuário ter uma quantidade de amigos em seus primeiros contatos com a plataforma representava uma experiência muito mais considerável do que quando aquele usuário tinha menos contatos. Portanto, a empresa descobriu onde estava o seu algo a mais, onde ela poderia encontrar o momento de virada que conquistava o cliente. Da mesma forma, o Twitter descobriu que o seu momento de virada acontecia quando o usuário estava seguindo mais de 30 contas diferentes. Por conta disso, nos primeiros contatos com a plataforma, seu sistema indica ao usuário quais perfis ele pode se interessar, baseado em seus interesses ou pessoas que ele já está seguindo. Logo, encontrar o seu algo a mais é essencial, e é necessário identificar quando e onde esse algo a mais se manifesta. Se você ainda não tem esse algo a mais, usar diferentes testes pode lhe ajudar. Da mesma forma, analisar o comportamento de seus clientes também. E, se possível, transformar estes testes e essas análises em números e métricas será o melhor dos mundos. O terceiro estágio do funil é a retenção. Atraídos os clientes e depois de expostos ao seu trunfo de ativação, é natural que nem todos os clientes retornem ao seu negócio. Por conta disso, criar formas de reter esse cliente já adquirido é ainda mais importante, pois o custo para adquirir um novo cliente é muito mais alto do que manter alguém que já é ou foi seu cliente. Nesse estágio, programas de fidelização são estratégias interessantes e que não exigem muito esforço. No caso de um restaurante, por exemplo, oferecer uma refeição grátis após 8 ou 10 refeições é um grande estímulo para que o cliente continue consumindo seu produto. Da mesma maneira, as companhias aéreas estimulam os programas de fidelidade, concedendo milhas para seus passageiros cadastrados. Em ambos os casos, a preocupação com a retenção do cliente é importante e evidente, e é também algo essencial para que novos passos possam ser realizados. Portanto, criar diferenciais para manter seu cliente são essenciais e vão muito mais além do que simplesmente prestar um bom serviço de acordo com a promessa. Entrando também outro conceito importante, o over-delivery, ou seja, entregar para o cliente mais do que ele está esperando. Esta entrega poderá ocorrer nos primeiros estágios do funil e é uma ótima estratégia para surpreender o cliente e criar ainda mais a sensação do momento. Ahá, o quarto estágio é a receita. Nesse momento, temos a oportunidade de vislumbrar os resultados que foram gerados a partir dos esforços anteriores. Em alguns casos, é o momento em que alguns negócios conseguem extrair alguma remuneração ou mais dinheiro de seus clientes. No caso de programas de computador ou aplicativos com versões gratuitas e pagas, esse é o momento em que o cliente gratuito se torna um cliente pagante. Esse é o exemplo de negócios como o Spotify, por exemplo. O Spotify é um aplicativo que tem planos gratuitos e pagos, no que é conhecido como freemium, free e premium ao mesmo tempo. Nele, é possível ter acesso a determinadas ferramentas sem ter de pagar para tanto. E no caso do cliente desejar ter acesso a outras funcionalidades e ferramentas, ele deverá escolher um plano de assinatura. Já em negócios que são somente pagos, nesse momento do funil é possível extrair mais do cliente, com a venda de produtos mais caros ou de produtos diferentes e ou correlacionados, sendo bem-vinda a utilização de técnicas como upsell e cross-sell, em que o cliente irá gastar ainda mais em seu negócio. Para conhecer mais sobre estas técnicas de vendas,
Assista ao nosso vídeo sobre as 3 técnicas de vendas do McDonald's e o link estará na descrição deste vídeo. Por fim, o último estágio são as indicações. Este estágio é o sonho de muitas empresas, que vem desde a propaganda boca a boca até as formas de compartilhamento e indicação às diretas. As indicações são a referência de seu negócio, que ocorre quando seus clientes recomendam seu produto, serviço ou solução para outras pessoas, lhe permitindo ganhar novos clientes. Esse estágio é importantíssimo e representa uma grande economia para as empresas em gastos com promoção e esforços para a aquisição de clientes. E pode ocorrer tanto quando alguém indica ou compartilha diretamente o seu negócio e também quando alguém avalia o seu negócio. As avaliações são ferramentas importantíssimas e soluções como TripAdvisor, Yelp, Google Places, Facebook, entre outras, podem ser grandes aliadas para qualquer negócio. Em outra seara, incluir avaliações de seus clientes é algo extremamente valioso e que pode completar essa etapa do funil. A título de exemplo, a Amazon coloca as avaliações de seus clientes acerca dos produtos vendidos em seu site. Essas avaliações são importantes para quebrar objeções de compra e podem ajudar a convencer o cliente a comprar um determinado produto, gerando a chamada prova social, um gatilho mental importante que mostra a qualidade do produto e cria uma segurança maior para o cliente na hora da compra, sendo uma espécie de atestado de qualidade e seriedade do negócio e de seu produto. Portanto, todos esses elementos são formas de se conseguir indicações e fazer com que seu negócio consiga crescer cada vez mais, a partir de processos consistentes de teste, análise e atenção ao cliente, visando sempre gerar o crescimento acelerado, a partir de métricas e muita criatividade, aproveitando as brechas e utilizando também o cliente ao seu favor. Sendo assim, o Growth Hacking é uma estratégia extremamente interessante e que permitiu vários negócios atingirem resultados de sucesso com soluções criativas, rápidas e que podem nos trazer importantes ensinamentos. Para saber mais sobre Growth Hacking, existem alguns livros interessantes e que podem trazer ainda mais ensinamentos sobre esta estratégia vencedora. Entre eles, os mais famosos são o livro Hacking Growth, de Sean Ellis, e Tração, de Gabriel Weinberg. Além destes, outros livros valiosos podem ser encontrados em língua inglesa, e os títulos estarão na descrição deste vídeo para os interessados. Esta é mais uma técnica valiosa que você pode colocar em prática ainda hoje, sendo mais um conteúdo gratuito de nosso canal. Lembrando que estamos produzindo vários conteúdos em nosso canal. Para continuar recebendo nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!